Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Braddock Show. Todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar aí um bom dia, uma boa tarde, um oi, o seu comentário, a sua opinião. Ajuda demais os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Muito obrigado a todos e até o próximo. Aqui a gente está Ela, tendo um suco do judiciário, né? ela apoiou censura prévia no país, no caso da Brasil Paralelo, enfim. Essa personagem é adorada pela mídia mainstream, porque ela tem essa fala mansa, é mulher, puxa a cartada feminista, né, cita um poeta aqui, outro acolá, e aí a turma da visão estética de mundo nas redações vai ao delírio. Né? Eles adoram a Carmen Lúcia. Só que a Carmen Lúcia é cúmplice desse troço todo. Então, veja, falar em judiciário independente, alguém está dizendo que o problema é a falta de independência do judiciário? Todo mundo está enxergando que o problema é uma hipertrofia, um agigantamento do poder judiciário que vem atropelando demais poderes e rasgando a própria Constituição, da qual deveria ser o guardião. Então não tem nenhum problema aqui de falta de independência do judiciário. Ah, o STF tem que ser imparcial. Bom, aí tem que combinar com juízes suspeitos que se recusam a admitir a própria suspeição. Eles viajam no jatinho do advogado do banco que é réu e um dia depois tomam uma decisão colocando ali tudo sob sigilo e não se consideram suspeitos. Então, veja, esse papinho do próprio Fachin, que também é outro, que por ter uma fala mansa, ser mais discreto, também é muito queridinho da imprensa, né? A fala do Fachin, da Carmen Lúcia, é papinho para enganar a trouxa. Ninguém precisa de código de conduta, código de ética no Supremo Tribunal Federal. O que as pessoas estão exigindo do STF é o respeito às leis, à Constituição. Quando você tem contrato de 129 milhões de reais entre um banco fraudulento e um escritório de advocacia da família do Alexandre de Moraes, não é um código de ética dizendo que tipo de palestra você pode fazer que vai resolver isso, né? Pelo amor de Deus. Então, parece que a discussão no STF está toda ela totalmente fora da casinha. Eles estão desconectados demais da realidade da população. O povo brasileiro está vendo chocado mais um escândalo envolvendo esses ministros, porque a imprensa tradicional só descobriu agora, né, que essa turma é da pesada. Antes eles achavam que eles estavam salvando a democracia da ameaça bolsonarista, mas quem é atento, quem consome informação de verdade nos veículos independentes, sabe que há pelo menos 7 anos essa turma vem ameaçando o Brasil. As liberdades, a liberdade de expressão, a democracia, a Constituição. E aí vem a Carmen Lúcia falar de STF imparcial e tudo. Olha, eu ando com muito pouca paciência para esse blá blá blá. Vocês já vêm denunciando isso há muito tempo, né? A gente lembra que ontem até comentei, a Fabi Barroso estava no programa. Quanto tempo eu lembro já, desde, claro, aquela ocasião emblemática, Daniel Silveira lá atrás, a gente lembra ele fazendo aquelas denúncias e a grande mídia ridicularizando, né? Agora parece que depois da viagem do jatinho, né? Bom, você vê o Toffoli viajando no jatinho com o advogado do Master. Aí eles vêm falar em judiciário independente, meu amigo Silvio Navarro. É piada. Pois é, né? Mas é uma pena, né? Porque, de fato, tudo que o Brasil talvez precisasse hoje era de um judiciário independente e um judiciário que andasse na linha. Um judiciário que não agisse à margem da lei, que não tratasse a Constituição a pontapés, que não inventasse leis. Um judiciário que simplesmente
seguisse as regras e que funcionasse, falando da Suprema Corte, falando da última corte recursal do país, que funcionasse conforme o artigo constitucional que determina poderes independentes, harmônicos entre si, numa praça na qual os três poderes deveriam ser equivalentes. Infelizmente, nada disso acontece no Brasil. Nós temos um poder judiciário que é ultra poderoso, que estou fazendo um trocadilho, né? Mas é um poder que se comporta como poder moderador, algo que não existe desde a Carta de 1824. No caso da ministra Carmen Lúcia, acho que o Rodrigo já foi aos principais pontos, inclusive relembrando a fala da ministra Carmen Lúcia naquele 20 de outubro de 2022. Olha, parece censura, é censura, mas é uma censura cirúrgica, tá? É só até segunda-feira. Segunda-feira nunca chegou, nunca chegou. A ministra Carmen Lúcia foi uma das que passaram, no caso, na figura dos 11 togados, a figura que talvez tenha passado por uma das principais transformações ao longo dos últimos anos. Porque a ministra Carmen Lúcia teve votos célebres no passado, tem a ação penal 470 do Mensalão, que começou a ser julgada em 2012, em agosto de 2012. Depois a gente atravessou, por exemplo, eu me recordo em 2015, quando o senador Delcídio Amaral foi preso, e a ministra Carmen Lúcia fez também um outro voto célebre, corroborando uma decisão que era do ministro Teori Zavascki, que o ministro Teori virou, né, a figura do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e depois morreu. O ministro Teori Zavascki, ele determina a prisão do senador Delcídio Amaral e do banqueiro André Esteves, do Banco BTG. Naquela época, e eu não vou enveredar aqui na Lava Jato para não gastar muito tempo e a paciência de todos, mas evidentemente que o senador Delcídio foi acabou enrolado até o pescoço com um sujeito chamado Néstor Cerveró, que estava preso, um plano de fuga e por aí vai, além da confusão com o André Esteves que acabei de mencionar. E ela faz um voto célebre, ela fala assim, não, aviso aos navegantes das águas turvas da corrupção, os criminosos não passarão, o crime não passará por esta justiça. É um voto muito, muito célebre, muito lembrado, e ela seguia muito a figura também do ex-decano Celso de Mello, que também tinha votos impactantes. Bom, a Carmen Lúcia virou a Carmen Lúcia que apoia a censura. E para finalizar, Emilinho, quando uma Suprema Corte, quando um sujeito chega a uma cadeira no STF e precisa de um código de conduta, é sinal de que está tudo errado. Porque, aliás, o STF deveria ser o ponto final de uma carreira dedicada à magistratura. Deveria ser uma carreira para juízes, chegar até lá, até o último ponto, a última corte possível. Mas não. Quando ele chega lá e precisa de um código de conduta, pode parar tudo, está tudo errado. Uhum. A gente comentava ontem, né, Darcio? O tal do código de conduta. Se tivesse um mínimo de bom senso e um pouco da Constituição, acho que já estava excelente o código de conduta, né? Já estaria bom demais. Eu acredito que o Rodrigo Constantino e Silva Navarro foram muito bem e contemplaram aí tudo que eu poderia dizer. Eu só quero dizer o seguinte, tudo que ela disse são só palavras sem significado. Porque ela falou em ética, falou em imparcialidade. Alguém acha, por exemplo, que o STF tem sido imparcial esses últimos anos? Não. São só palavras sem sentido, porque não tem significância alguma o que ela disse. E quando ela fala sobre eficiência, é ainda pior, porque no site do próprio STF você vai encontrar lá, segundo eles proferiram 57 mil decisões só no primeiro semestre de 2025. 57 mil decisões. Esquece a questão de recesso do judiciário e por aí vai. Vamos calcular os dias úteis, cerca de 130 no máximo. Isso equivale a mais de 430 decisões por dia. Como que a gente pode ter alguma garantia de que essas decisões estão sendo proferidas de forma técnica adequada? Não tem como. Tudo vai para o STF. No nosso sistema judicial é absolutamente absurdo. A gente falou sobre isso aqui ontem, eu não vou repetir. A gente precisa de uma reforma urgente. Muito bem, continuando falando aqui de Carmen Lúcia e STF. Censura
mostra pesquisa. Aliás, Carmen Lúcia censura pesquisa que mostra Lula perdendo. Impõe regras sem consultar colegas e quer editar, como a gente falou, código de conduta para juízes. Em menos de uma semana, Carmen Lúcia mostrou como funciona a justiça eleitoral no Brasil de 2026. Primeiro, censurou uma pesquisa que mostrava Flávio Bolsonaro com 48% contra 46% de Lula, a pedido de um deputado do PT durante o recesso. Depois, anunciou regras de conduta para juízes eleitorais sem consultar os próprios colegas do TSE que souberam da proposta pelo anúncio público. Olha aqui, Consta, o gostinho, já temos mais um gostinho aí de como vai ser esse ano, hein? Eu tenho curiosidade até de entender, né, o argumento do petista acatado pela ministra, né, porque é o quê? A falta de qualidade técnica, estatística da pesquisa, enfim. Eu não sei, né, mas essa questão das pesquisas, isso aí você tem que deixar, obviamente, o mercado funcionar. Né? Por exemplo, eu me pergunto quem é que ainda leva a sério hoje em dia pesquisas da Datafolha. Ah, é de um veículo muito sério, né? A Folha de São Paulo. Sei. Só que em estatística, quando a gente tem algum tipo de erro aleatório, aí a gente chama de erro. Quando a gente tem viés, é diferente. E essas pesquisas, elas sistematicamente favorecem os candidatos de esquerda e mostram intenções de voto menores para os candidatos de direita. Então, isso não é um erro, porque um erro em estatística ele tinha que, de alguma forma, se anular. Uma pesquisa beneficia, de alguma forma, o esquerdista, outra beneficia o conservador, mas não é isso que a gente vê. Na imensa maioria das pesquisas, a gente vê realmente um viés. Então, ou existe um erro de metodologia, que esses institutos não estão conseguindo aferir com algum grau de razoabilidade a intenção real de voto da sua amostra, talvez seja um problema da escolha da própria amostra, enfim, vai saber. Ou existe aí uma má intenção de colocar os candidatos da esquerda melhores do que de fato eles estão. Mas eu não sou contra censurar a Datafolha por conta disso. Eu sou a favor de deixar a Datafolha trazer sua nova pesquisa para a imprensa toda repercutir, apesar disso, obviamente, impactar em eleições, e permitir que as pessoas apontem as falhas históricas, né, do Datafolha, que erra, entre aspas, muito mais do que acerta, porque está sempre com esse viés. Eu sou a favor da liberdade, Emilinho, mas eu não sei o que esses petistas queriam, mas obviamente não gostaram do resultado, né? Porque qualquer pesquisa que mostrar o Flávio à frente do Lula vai ser uma pesquisa que eles vão tratar como manipulada. Falar em pesquisa agora é interessante aqui, né, Silvio? A gente vê como muito bem o Consta aqui pontuou, quando a pesquisa interessa, os veículos, né, você abre a grande mídia, as primeiras manchetes mostram, né, sempre a vantagem ali esquerdista e tal. Nesse caso também, a gente pouco se vê falando nessa notícia aqui, né? Pesquisa eleitoral, pesquisa em ano eleitoral, vamos ser bem preciso aqui na colocação. As pesquisas em ano eleitoral, elas precisam de registro no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é uma regra. Isso, de fato, existe e não é de hoje no Brasil. Portanto, uma pesquisa, qualquer tipo de sondagem sobre cenário, hipotético cenário de candidaturas, ele precisa ser avisado com 5 dias de antecedência ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso desde janeiro, né? Ou seja, desde o mês passado. É uma característica de ano par no Brasil. Mas aqui tem um ponto, Emilinho, e sempre que a gente fala de pesquisas, eu sempre torço o nariz. Quem acompanha qualquer comentário que eu fiz aí nos últimos
sei lá, 10 anos sobre, ou pelo menos nas últimas 2, 3 eleições, 2 presidenciais e no meio mais umas 2 eleições municipais, acompanha eu repetir a mesma coisa, que eu não acredito em pesquisas, não acredito. Eu acho que as pesquisas, é claro que alguns institutos com determinadas metodologias e fidelidade máxima, eles conseguem se aproximar. Mas quando eu digo eu não acredito em pesquisas, eu quero dizer que eu acho que há sempre uma tendência à manipulação por parte de quem faz a pesquisa. Eu não vou nominar ninguém, não vou, porque eu estaria acusando, e isso evidentemente traria qualquer tipo de consequência. Mas o que a gente assiste, vamos aos fatos. A gente acompanha o seguinte: antes das eleições, pelo menos as últimas eleições no Brasil, sempre os candidatos de direita estão atrás, com a margem é sempre superior para os candidatos de esquerda, né? Sempre fora da margem de erro, eles estão sempre ganhando. Quando as urnas são abertas, quando o resultado sai, sempre é diferente do que a pesquisa mostrou. Aliás, alguns institutos conseguem errar tanto que muitas vezes o candidato que está na frente não vai para o segundo turno. Nós já assistimos isso em candidaturas para governos estaduais, em candidaturas para prefeitos, e aí a resposta é: não captamos uma onda que aconteceu 48 horas. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Clima de pressão, Carmen Lúcia será redatora Código de Ética do Supremo a anunciar faixinha. Discussão ocorreu em meio a críticas internas e cobranças por pagamentos de conduta. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, informou nesta segunda-feira, dia 2, durante a abertura do ano judiciário, que a ministra Carmen Lúcia ficará responsável pela relatoria da proposta de criação de um código de ética específico para a corte. O anúncio formalizado, uma das principais iniciativas previstas para o período em Fachin comanda o tribunal. Ao se manifestar em plenário, o ministro ressaltou a necessidade de reforçar a integridade do institucional e, diante de um ambiente que marca cobrança pública, Fachin afirmou que pretende manter o compromisso de oferecer segurança judiciária à sociedade, associando legitimidade institucional e a atuação de pagamentos de ética para a atuação do ministro. A escolha de Carmen Lúcia para conduzir a proposta sinaliza que a presidência do STF pretende levar e teme adiantar o mesmo diante de pressão de divergência interna. Embora haja apoio majoritário à discussão do código, o assunto encontra resistência entre alguns ministros com forte atuação política, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Segundo a avaliação feita nos bastidores da corte, durante o discurso, Fachin recorreu ao episódio histórico para contextualizar o momento atual do tribunal. Ele relembrou intervenções sofridas pelo Supremo Tribunal durante o regime militar, quando mudanças forçadas à composição da corte e afastamentos compulsórios de ministros afetaram uma autonomia e a menção e ocorreu um cenário de críticas internas dirigidas ao STF, intensificados após o desdobramento de investigações que houveram integrantes do tribunal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Até